Estamos aqui nesse mês de julho inaugurando aí o que a gente está chamando de diálogos bimodais. O tema desse diálogo, que é o 4.1 da quarta imersão, é afinal o que é o futuro, e eu acabei chegando à conclusão que a gente está discutindo afinal o que é o futurismo. Futurismo não é uma novidade, sempre houve futurismo, né? O ser humano sempre tentou prever o que vai acontecer para tomar decisão. Né? Meu filho agora acabou de sair, será que vai chover ou não vai chover? Saio ou não saio? Né? Levo guarda-chuva ou não levo? Está tentando prever o futuro. Então, prever o futuro é uma atividade humana, sempre existiu. As organizações investem em futuristas. O nome poderia ser outro, poderia ser estrategista, poderia ser profissional de inteligência competitiva, podia ser outros nomes, mas investem, né? Para poder investir num processo. Então, como é que vai ser aquele país, qual é a previsão, né, de mudança de governo? Vai ser muito diferente o governo, matéria-prima, mão de obra, fornecedores, clientes, consumidores, novas tecnologias, quer dizer, então tem uma série de avaliações que a gente tem que fazer para poder trabalhar e colocar o futuro. Então a gente não está falando novidade. O nome poderia ser outro, mas a gente está chamando isso tudo de futurismo. E aí existe um futurismo, né, que a gente praticava e as organizações estavam acostumadas, que era um futurismo de curto prazo. As mudanças eram mudanças, o futuro era mais ou menos certo, né? Mudanças em alguns setores aqui e ali, mas as coisas iam caminhando direitinho. O que aconteceu agora depois do digital foi que existem mudanças, né? Há mudanças acontecendo na sociedade estruturais. Nós estamos vivendo hoje a passagem de mudanças conjunturais para mudanças estruturais. E a gente precisa de um futurismo de longo prazo para poder balizar o futurismo de curto e de médio prazo. Não adianta você começar a fazer o velho futurismo de curto prazo se você começar a investir em projetos de curto prazo e dali a 2 anos, 3 anos, a coisa mudar completamente e aí você então ser surpreendido. Então há uma demanda hoje no mercado de um futurismo de longo prazo. Muita gente diz que qualquer futurismo que seja colocado na sociedade hoje, qualquer previsão que passe de 3 anos já não é possível, né? É porque as pessoas jogaram a toalha. E a gente tem feito esse esforço aqui exatamente na direção de construir um futurismo de longo prazo. Qual é a diferença quando a gente faz futurismo de longo prazo? Se eu estou tentando trabalhar com longo prazo, eu tenho que trabalhar com a timeline maior. Então a primeira característica de um futurismo de longo prazo de qualidade é você trabalhar no longo tempo. Então você vai ter que ir para a história. Você vai ter que trabalhar com fatores macro-históricos para poder entender qual é a mudança estrutural que a gente está passando. E aí você então precisa de mais ciência, porque você vai ter que estudar filosofia, você vai ter que ter teorias, e depois para poder desenvolver uma metodologia para ir para o operacional. Então esse futurismo de longo prazo não é as ferramentas são diferentes. Porque o futurismo de curto prazo não precisa nada disso. Eu não preciso ir para a chegada da oralidade há 70 mil anos para ver o que aconteceu com Sapiens quando mudou a mídia há 70 mil anos, como aparece no livro lá do Harari, Sapiens, logo nos primeiros capítulos, a revolução cognitiva da oralidade. Eu não preciso ir lá. Se a coisa está acontecendo aqui, não vai mudar. Agora, quando a gente tem uma mudança estrutural, a chegada de uma nova mídia, o surgimento de um novo modelo de administração, que é o caso da uberização, eu preciso entender essas mudanças históricas todas. Senão, o que acontece? Eu vou olhar para o curto prazo e não consigo ter o futurismo de longo prazo. Nós desenvolvemos aqui na escola, na Bimodais, né, a primeira tentativa de um futurismo de mais qualidade, um futurismo de longo prazo de mais qualidade. Quando a gente olha aí outras escolas futuristas, eles estão trabalhando com futurismo de curto prazo. Não sei se com mais ou menos qualidade, mas de qualquer maneira é futurismo de curto prazo. Para trabalhar com futuro de longo prazo, tem que analisar mudanças estruturais. Nós, por exemplo, tivemos necessidade de criar uma ciência
para que a gente pudesse trabalhar, para vocês terem a noção da dificuldade que é. Então a gente criou, né, a antropologia da sobrevivência. A antropologia da sobrevivência estuda as mudanças macrohistóricas que o Sapiens faz para sobreviver, com um tripé que é mudanças demográficas, mudanças de mídia e mudanças de modelos de administração ao longo da história do ser humano. E aí a gente consegue enxergar, só aí você vai conseguir enxergar as verdadeiras mudanças que estão acontecendo. Porque você vai subir no alto da montanha e vai conseguir enxergar que o Sapiens já fez isso em outros momentos e essas mudanças só podem ser vistas dessa altura com apoio deste modelo, dessa ciência que a gente criou. Podem ter outras abordagens parecidas? Podem. Podem ter até outras abordagens melhores? Podem. Mas, de qualquer maneira, precisa-se de uma abordagem mais sofisticada. Não é o modelo que a gente tinha antes. As organizações ainda não se tocaram que o grande diferencial que vai haver hoje, amanhã, depois, num futuro incerto, nessas mudanças todas, é um futurismo de mais qualidade, né? Daqui a 5, 10 anos, cada vez mais, os futuristas de qualidade vão fazer a diferença. E esse pessoal que é futurista de curto prazo, que a gente poderia até dizer que são modistas, eles vão ser úteis para pequenas coisas, né? Mas a gente vai precisar de uma boa formação. E não é uma formação para quem vai ser futurista. É uma formação que tem que entrar em todas as áreas, em todos os setores. As pessoas precisam ter uma visão do que está acontecendo para poder tomar decisões e, inclusive, poder se posicionar. Então, a gente tem feito aqui a imersão. Eu coloco divulgo, né? Faço essa propaganda, coloco. Tem outras atividades que a gente faz aqui, que a gente está lançando agora um curso sobre futuro da educação, vamos lançar outro futuro do consumo, com parceiros fortes, vai ser muito bacana, né? A escola é um ambiente de pesquisa. A escola não é para todo mundo. A bimodais não é para todo mundo. Não é para qualquer um que queira fazer, eu quero estar na moda, eu quero estar aí por dentro, eu quero estar eu quero estar cool. Cara, não é isso. A bimodais é uma escola para quem realmente quer fazer a diferença, quem tem capacidade intelectual para dizer, cara, eu quero entender o que está acontecendo com mais consistência, eu não quero ir no oba-oba. Então, eu não me preocupo, né, de, às vezes, ter gente que, não, mas eu queria uma coisa assim, essa. Cara, você não é meu cliente, o meu cliente é aquele cara que quer fazer a diferença. Então, se você recebe essas mensagens e ainda não pensou fazer a imersão, será que você não está jogando uma grande oportunidade fora? Vou te perguntar isso. Será que não seria bom para você, para a sua vida profissional, você começar a abrir um espaço para dar aula, para fazer palestra, para orientar startups, para poder ajudar as organizações a fazer a passagem do mundo analógico para o digital ou do mundo da digitalização para a uberização e depois para a blockchainização? Será que você não está perdendo uma oportunidade? Será que você não poderia estar aqui com a gente, discutindo, afinal, o que é o futuro, agora em julho, e recebendo os artigos que eu estou produzindo sobre o livro do Brabanderi, O Lado Oculto das Mudanças? Será que você não poderia estar aqui e recebendo, inclusive, o e-book que a gente está escrevendo sobre, afinal, o que é o futuro? Pode ser que você pudesse estar aqui. Pensa nisso. Pensa nisso. Se não é a hora de você sair de Matrix, sair desse mimimi do oba-oba. Se você não está no grupo e não tem o link para fazer a assinatura do passaporte, tu me manda um zap. Nepô, estou querendo sair de Matrix, chega de Matrix. Chega de Matrix. Nepô, não quero mais ficar em Matrix. Pô, me manda um zap e aí a gente vai embora, vai conversar. Tá bom? 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Bimodais. Anota aí. A melhor escola de futurismo do Brasil. A melhor escola de futurismo do Brasil. Pode comparar à vontade. Um abraço.